Já estamos no ar então, não é? Olha, bom dia. Antes de mais, quero pedir-lhe, uma vez que o Facebook tem tido problemas nos últimos dias, queria pedir-lhe para, caso não estar a chegar bem, som e imagem, que nos diga, a mim e ao Diogo, que fez o favor de estar aqui a aturar-nos de manhã, para falarmos disto. Bom, eu hoje não pus bullets para explicar o que é que vamos falar hoje. E, infelizmente, também não vai ser hoje que nós vamos falar sobre o Orçamento de Estado. Aliás, como dizia há bocado aqui o Diogo, um dia destes o programa tem meia hora, não é? Tal é a quantidade de assuntos e para não dizer mesmo a quantidade de disparates que continuam a acontecer todos os dias e que nos levam a estar aqui a conversar, a analisar e também a explicar os problemas. Mas dizia-lhe eu que hoje queria falar do Orçamento de Estado, mas não é possível falar do Orçamento de Estado. E a razão você já adivinhou, foi tudo aquilo que aconteceu nos últimos 2 dias. E foi extremamente grave. A ponto de eu continuar sem perceber, eu e julgo que milhões de portugueses continuar sem perceber porque é que o Governo não assume responsabilidades por aquilo que aconteceu. E quando eu digo responsabilidades é porque é que a Ministra da Administração Interna ainda está no lugar. Bom, eu sei que algumas das pessoas se fartaram de vir para aqui ontem, para a minha página, insultar e dizer coisas um bocado esquisitas, que então, mas a Ministra é que tem culpa dos fogos, então os fogos na Galiza, e os fogos na Califórnia, e também não morreram pessoas. Bom, há uma coisa que as pessoas sabem, mas só se lembram dela quando lhes dá jeito. Isto é, só se lembram dela quando politicamente é conveniente falar sobre o assunto, que é uma coisa chamada responsabilidade política. Isto é, quem tutela um determinado departamento do Estado tem responsabilidade sobre aquilo que lá se passa. Bom, isto de per se era suficiente para que aquela senhora tivesse tido um bocadinho de vergonha na cara, que é o que ela não tem, e se tivesse ido embora pelo seu pé. Bom, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como a senhora não tem vergonha, não é? E consegue dormir bem com 66 mortos em Pedrógão e 38 agora neste fim de semana, a conclusão que nós podemos tirar é, então, porque é que quem está acima dela não lhe diz assim, minha querida, gosto muito de ti, epá, foi bom enquanto isto durou, mas não podes continuar no cargo. Isto é, o Primeiro-Ministro, António Costa. Bom, ontem à tarde, quando eu estava aqui a escrever o artigo para o Jornal de Negócios, cujo título é Senhor Presidente, ponha a Ministra na rua, ainda pensei assim, bem, às 8 da noite, mesmo sabendo que não estou em Portugal, e portanto, mas haveria de saber na mesma, com facilidade, o Primeiro-Ministro vai falar, e ao que tudo indica também o Presidente da República vai falar, e portanto, se calhar estou-me a precipitar, e ele hoje vai anunciar a demissão da Ministra. Bem, eu de facto estava a sonhar sentado, não é? Porque não foi isso que aconteceu. E agora, depois de olhar para o quadro todo, e analisar o que sucedeu com a proteção civil nos últimos meses, a pergunta é se não devia haver demissão. Não é da Ministra, é do Governo. Olha, eu vou-lhe mostrar, até para perceber que isto não é facciosismo meu, eu vou-lhe mostrar o conjunto das manchetes que eu vi hoje de manhã. Olha. Correio da Manhã, imperdoável. Bom, está bem, já sei que a pessoa vai dizer, é o Correio da Manhã, não sei o quê. Bom, vamos lá continuar. 100 mortes sem desculpa. Jornal de Notícias. Público, 4 meses, mais de 100 mortos. 60% dos meios aéreos já não estavam disponíveis no pior dia do ano. Bem, Diário de Notícias, falhou tudo. E fogos matam mais de 100. Bom, eu não precisei de ler todos os artigos que já saíram hoje para perceber que não estou sozinho nisto. E, inclusive, aqueles que têm sido mais simpáticos para com o Governo, que não é o meu caso, e não é por razões ideológicas, seguramente, já manifestaram a mesma opinião. A senhora devia ter ido para a rua. Mas eu guardei para o terceiro ponto
a razão pela qual eu acho que o Governo não se pode eximir destas responsabilidades. É que estes problemas são mesmo de responsabilidade política. Quem mexeu na proteção civil desde março deste ano, quem nomeou pessoas para a proteção civil desde março deste ano, de uma incompetência atroz, como se viu e como está escrito no relatório sobre Pedrógão, não tem desculpa. Quem fica mais de um mês para nomear um novo comandante para a proteção civil, provavelmente das duas uma, ou estava à espera de algum boy, não é? Ou alguém que concluísse uma licenciatura, só posso tirar essa conclusão, não é? Ou então, alguém pensou assim, aguenta mais um mês, pá. Estamos aí no final da época de incêndios, a gente depois vai escolher muito bem quem é que vai para aí. Sei lá, não sei o que é que se passou agora. É inadmissível. Assim como é inadmissível nós chegarmos ao final de setembro e acabar com os vigias. E como os jornais bem dizem, 60% dos meios aéreos já não estavam disponíveis. Bom, isto é uma sucessão de erros inqualificável. Isto não é opinião, isto são factos. E, portanto, olhando para estes factos, só se pode tirar uma conclusão. É uma vergonha inacreditável a senhora Ministra da Administração Interna ainda estar no lugar. E é uma vergonha ainda maior o senhor Primeiro-Ministro vir a público defender a senhora da forma como defendeu. E eu só quero mencionar duas coisas e com isto me vou embora hoje, que é, eu até ia de férias, não é? A boca da senhora Ministra. E depois a segunda boca ao lado da pessoa que estava com ela, dizer assim, minha senhora não me faça rir do Primeiro-Ministro. Bom, estas duas expressões, ditas por quem foi dito e ditas na conjuntura em que foi dita, são algo que eu não me lembro de ver em 43 anos de Terceira República Portuguesa. Isto é mau demais para ser verdade. E, portanto, a minha esperança, sinceramente, era que o Primeiro-Ministro, o Governo se demitisse, além da Ministra. Bem, primeiro comecei pela Ministra, mas esperava que o Governo se demitisse depois desta pouca vergonha e desta sucessão que foi. Mas como estas pessoas não têm vergonha na cara, a única coisa que eu preciso de pedir é, Senhor Presidente da República, ponha aquela senhora na rua. Eu sei que os eu sei que os ministros não respondem ao Presidente da República, mas não era preciso. Bastava apenas uma coisa. Que o Presidente da República, em público, tivesse dito que tirava a confiança política à Ministra da Administração Interna. Porque qualquer Primeiro-Ministro fica numa situação impossível de suster, de segurar um Ministro depois de uma declaração destas. Bom, isto já vai longo, eu peço desculpa, portanto, por novamente ter apenas tocado na questão dos incêndios, mas como já percebeu, há prioridades. O orçamento pode esperar e nós voltaremos a falar disso amanhã e nos próximos dias. Não esqueça de colocarem um gosto e, sobretudo, partilhar a informação nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã.